Como vocês sabem, a preocupação do Projeto Vida é fazer uma integração entre ciência, filosofia e religião, de acordo com os ensinamentos de Allan Kardec e dos espíritos que posteriormente vieram complementar as informações que ele trouxe a respeito da espiritualidade, da vida espiritual, da conexão e da relação que nós humanos encarnados fazemos com esse meio, com esse mundo, com essas entidades. Então, o Projeto Vida vem, ao longo do tempo, nesse 5º ano, que se encerrou em 2014, tentando trazer alguma temática que possa facilitar a nossa reflexão, possa nos facilitar o entendimento dos ensinamentos que se recebe, dos ensinamentos que nos foram legados de diversas formas e diversas maneiras, para que nós pudéssemos compor uma metodologia, pudéssemos compor uma forma de atuar, uma forma de ser, uma forma de pensar, sentir e comportar que nos pudesse fazer seres melhores. Então, dentro desse escopo, dentro dessa ideia, nós tivemos uma informação espiritual vinda de um dos mentores do Projeto Vida, né, no começo do ano de 2014, e na sua mensagem psicografada, essa entidade, denominada Frederico, nos disse o seguinte: a mensagem é grande, vocês devem tê-la recebido, alguns de vocês, por e-mail, porque Neuza fez questão de encaminhá-la, e nessa mensagem ele nos informa que, no ano de 2014, ocorreria ao Projeto Vida traçar singela, porém significativa, metodologia, como um recurso, simples na forma, mas profundo nos benefícios que pode carrear na consecução do objetivo maior da existência terrena, que é a evolução do espírito. O método traz ensinamentos e práticas que podem nos colocar na postura adequada, na conquista e na ampliação de valores que nos transformarão a existência. Respalda-se em que a grande dificuldade do ser humano é a atitude e o comportamento de rebeldia que se mostra ante as leis naturais. Quanto mais brigarmos com o que nos perturba, mais agudo se tornará o nosso sofrimento. E quanto mais sofrimento sem transformação, mais dor nos espera no decurso da existência. A aceitação produtiva é requisito indispensável ao crescimento pessoal, já que a impermanência é atributo existencial de que situação alguma logra escapar. A consideração e o respeito a esse atributo é tarefa preponderante da aceitação, que devemos aprender a considerar e respeitar. Não é esta uma tarefa fácil, mas é perfeitamente possível de ser desenvolvida. Consideremos, estudemos, analisemos o que nos for apresentado e, sobretudo, coloquemo-nos em ação, trabalhando nossas questões íntimas com foco adequado, compreensão ampla, discernimento na escolha, postura positiva e amorosidade. Frederico, em 23/3/14. Aliás, faz um ano, amanhã faz aniversário essa mensagem espiritual. Então, com esta mensagem e com essa informação, nós resolvemos aproveitar o material que Neuza já vinha desenvolvendo, ampliá-lo para constituir a temática do nosso ano de 2014, que foi o 5º ano do Projeto Vida. Então, nós resolvemos trazer para vocês o método, o que denominamos de método aceitar, por conta daquela informação espiritual de que a aceitação adequada, a aceitação positiva, é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos levar à frente esse nosso projeto. E o subtítulo é uma jornada evolutiva em 7 passos. Né? Nós, obviamente, que essa metodologia e 7 passos, 7 no caso não é um número cabalístico, é simplesmente porque se encaixa dentro da metodologia, ele não esgota por si todas as possibilidades que nós temos de atitude e de comportamento dentro dessa nossa jornada evolutiva. É meramente um
um exemplo, uma possibilidade, são algumas possibilidades que nós levantamos que certamente nos ajudarão nesse processo, né? A ideia dessa metodologia é trazer conhecimentos, passos e recursos para uma jornada sistemática de transformação pessoal, né? Sabendo que o sistemático aplicado aí é algo necessário e importante, porque a evolução não acontece de repente. As mudanças não acontecem de repente, né? Tudo acontece de uma maneira sistemática, processual. Nós iniciamos uma atividade, iniciamos um processo, né, de transformação. Depois que iniciamos, nós temos que ter uma longa vivência para que essa coisa possa efetivamente se concluir. Existem alguns pressupostos, né, dentro dessa metodologia. E o principal, né, é esse que Neuza trouxe no primeiro dia, né, que nós apresentamos a metodologia aqui nessa sala, de que existir é se relacionar. A vida é relação. Ninguém vive a não ser em relação. Ninguém cresce a não ser em relação. As pessoas não crescem sozinhas, não crescem isoladas. As pessoas que se isolam nas matas, nas grutas, é uma coisa que não acontece muito hoje, mas já aconteceu muito na história da humanidade. São pessoas que podem até crescer um tanto intelectualmente, podem até crescer um tanto nas reflexões que fazem, tá? Mas elas não vão obter necessariamente a energia de que precisam para o verdadeiro crescimento espiritual. Porque o crescimento espiritual é, ao mesmo tempo, o crescimento pessoal. E ele só se dá no contato com outro ser humano. Ele só se dá no contato com as pessoas com as quais nós convivemos, de qualquer natureza. Existem teorias, né, que comprovam esse fato, né, de que todos nós, quando estamos em relação com alguém, ou com algo, ou com uma situação, vai existir sempre uma troca energética entre você e a outra pessoa, ou as outras pessoas, ou o ambiente, ou a situação que você está vivendo. Nós recebemos alguma coisa desse contato. O outro igualmente recebe. Mas vamos perguntar, mas a situação recebe alguma energia? Né? Um fato recebe alguma energia? Sim, né? Tudo que nós produzimos mentalmente é transformado em energia que influi no processo de crescimento, de conhecimento, de tudo que está à nossa volta. Nós temos uma ideia, de acordo com os espíritos, é uma ideia errônea de que só nós, humanos, evoluímos. Mas a natureza evolui, a vida evolui, as circunstâncias evoluem, as relações evoluem, as comunidades por si só evoluem. Então, a vida não existe sem relacionamento. Esse relacionamento que nós fazemos conosco mesmos, o relacionamento que nós fazemos com o outro, o relacionamento que nós fazemos com o ambiente e, principalmente, o relacionamento que nós estamos chamando aqui com a consciência cósmica. A ideia desse relacionamento com a consciência cósmica, né, não é propriamente ideia nova, né, é ideia antiga, ideia milenar, né, mas é uma ideia que fica meio à margem, né, do nosso processo evolutivo aqui no Ocidente. O Oriente tem lidado, os nossos irmãos orientais têm lidado com esse conceito já há muito tempo e de uma forma bastante diferenciada de como nós fazemos. Relacionar-se com a consciência cósmica é esse mergulhar no mundo de uma forma profunda, de uma forma inteira. É conseguir estar em relação e se sentir pleno, se sentir inteiro. Nós, de um modo geral, temos uma visão muito tacanha, muito pequena, muito focada das coisas que estão à nossa volta. Né? Dizem, um ditado popular, que a gente enxerga, às vezes, só um palmo à frente do nariz. Mas existe um cosmos à nossa volta. Existe uma criação divina que é infinita. Existe uma criação divina, física inclusive,
né, que nós começamos a ficar cada vez mais, né, admirados e surpresos com as possibilidades e com as descobertas que são feitas. Né? Dentro mesmo da área científica, a gente vê notícias nos jornais nos últimos tempos, né? Cada vez os astrônomos, por exemplo, descobrindo novos planetas, novos sistemas, novas galáxias, né? Algumas dessas localidades, né? Aqui mesmo no nosso sistema solar, onde se diz não existe vida a não ser na Terra, esse era o nosso conhecimento, agora os jornais de meses atrás nos traz notícia de que Ganimedes, uma das luas de Júpiter, deve ter mais água salgada do que a Terra. E a existência de água salgada num local, né, seria, no nosso entendimento, até onde podemos entender a vida, seria indispensável para o surgimento da vida. Então, nós temos uma lua ali em Júpiter, praticamente perto de nós, onde a vida é possível. Não sei se é vida como essa que nós temos, mas uma outra lua, Ceres, também, né, tem evidências de ter grande quantidade de água no subsolo, coisa que não se percebia com os aparelhos que eram utilizados até há pouco tempo. Então, essa é a manifestação da criação, é a manifestação de Deus no todo, né, com o cosmos, e nós precisamos estar integrados a esse cosmos. Nós, seres humanos, resultamos de relações, nós vivemos através delas e estamos imersos nelas. Então, o método aceitar é um método que vai trazer, né, possibilidades ou formas de nós estabelecermos melhor as relações, estas, né, conosco, com o ambiente, com o próximo, né, e com a consciência cósmica. Né? Então, esse é o propósito do método aceitar. Né? Nós não estamos sozinhos, nunca. Na verdade, nós buscamos a vida inteira a nossa individualidade, mas num sentido mais amplo, numa compreensão mais aprofundada da vida, nós somos todos um. O que acontece com um afeta a natureza, afeta o grupo, afeta todo um complexo comunitário. Né? A separação que existe entre coisas e pessoas é fruto da ilusão da nossa mente. A física quântica nos traz exemplos inúmeros, nos traz confirmações, especulações muitas vezes, né? Mas algumas comprovações de que é isso aí, nós estamos completamente unidos, né? E não há uma separação, na verdade. Né? Tudo está ligado por uma teia invisível aos nossos olhos. Muito bem. Dentro, né, dessas perspectivas, de acordo com esses pressupostos, então, foi desenvolvido esse método aceitar, e aceitar aqui, né, na percepção que se tem, no que se quer trazer para vocês, é permitir, significa permitir com consciência. É saber o que está acontecendo, compreender os acontecimentos da existência e permitir que eles possam ter lugar, que eles possam ter consequências, que eles possam ocorrer em nossas vidas, para que, se nós permitimos, nós consigamos nos imiscuir nesse processo, nós consigamos, de alguma forma, trabalhar esse processo, trabalhar esses acontecimentos. Vocês já devem ter ouvido falar que aquilo que nós não aceitamos, o nosso psiquismo não registra como realidade. Então, se tem uma situação que me desagrada, uma situação, né, que eu vivencie de qualquer maneira e que eu não aceite, absolutamente não aceite, o meu intelecto, a minha consciência vai ser clara e vai saber que aquela situação existe. Mas o que está por trás da minha consciência, né, outros aspectos da minha mente, não vão trabalhar espontaneamente para aquilo desaparecer ou ser resolvido. Porque para esses outros mecanismos anteriores à consciência, é como se aquele fato não existisse. Então, eu preciso permitir com consciência que as coisas aconteçam na minha vida.
Mas permitir o quê? Tudo o que a vida nos trouxer. Tudo. Um ferimento, uma injúria, uma doença. Ah, mas se eu for caluniado por alguém, eu devo aceitar? Aceitar com consciência não significa cruzar os braços e deixar que o que quer que seja que esteja acontecendo traga prejuízos que depois não possam ser reparados. Mas eu não posso impedir que aquela coisa aconteça. Se eu tenho um câncer, se o meu corpo desenvolve uma anomalia como um câncer, se eu não me permitir, se eu não aceitar aquela condição, eu jamais vou ter uma condição psíquica de trazer, ainda que pouco ou muito, benefícios do meu próprio psiquismo, da minha própria energia para aquela situação. Então, o permitir com consciência é requisito, como disse o Espírito, como disse aqui o nosso irmão Frederico, é requisito indispensável no nosso processo de evolução. Então, o método aceitar ele foi desenvolvido em 7 passos. O primeiro passo é o passo da atenção consciente, o passo da compreensão empática, o terceiro passo é o passo das escolhas construtivas, o quarto passo é o passo das interações positivas, quinto passo da terapia da bênção, sexto da amorosidade e o sétimo, do qual nós falaremos hoje, é a reeducação. Durante o ano, nós tivemos o desenvolvimento dos 6 primeiros passos e o último, então, é a reeducação. E nós vamos aqui brevemente, porque alguns de vocês podem não ter estado presente a todas as reuniões, nós vamos fazer brevemente uma recapitulação, né, de cada um desses passos, né, para nós chegarmos, então, ao processo da reeducação. Então, dentro, né, do nosso projeto, esse é a palestra de número 9, né, o passo número 7, Jornada Evolutiva, praticando o método aceitar. Vamos ao resumo do primeiro passo. O primeiro passo, como nós dissemos, é a atenção consciente. O que é a atenção consciente? É focar a percepção no momento presente. É ter clareza do que está acontecendo aqui e agora. É me colocar dentro das situações que estão acontecendo comigo. Porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência a nos deslocarmos no tempo e no espaço sem que a gente perceba que está fazendo isso. Principalmente quando as situações à nossa volta são situações de dificuldade, nós tendemos a fugir dessas situações, a não olhar para elas, a não percebê-las, a não focá-las. E isso, além de nos dificultar a resolução da questão que está sendo colocada, do problema que está nos afligindo, ainda possibilita, né, que nós tenhamos algumas disfunções, algumas chamadas doenças mentais. Então, o que é que o ser humano faz? Quando tem alguma coisa nos preocupando muito, eu tendo a fugir, a não olhar para essa coisa que está aqui no presente, aqui agora, na minha frente. E quando eu fujo, ou eu fujo para o passado, ou eu fujo para o futuro. Como é que é fugir para o passado? Eu começo a lembrar de coisas que aconteceram, coisas que justifiquem o meu sentimento, né, coisas que me levem a tentar compreender o que a outra pessoa está fazendo, né? Eu me refugio em outras situações de vida, seja de sofrimento ou não, mas eu vou para o passado e, de um modo geral, eu vou lamentando aquilo que eu perdi. A gente não ouve muito isso? No meu tempo era melhor? No meu tempo era diferente? Na minha época não era assim? Nós somos seres de todas as épocas. Nós vamos continuar existindo, nós existimos sempre. As mudanças vão acontecer, quer nós queiramos ou não. Não é o tempo de vida, não é o cabelo branco, não é a experiência vivida que vai transformar a realidade. E nós não vamos mudar a realidade. Nós precisamos de nos
acomodar à realidade. E, principalmente nós, nesse momento atual de vida, temos visto uma transformação no mundo que é assustadora para muitos. Né? Algumas pessoas, né, provavelmente, aqui presentes, né, provavelmente devem se lembrar das suas infâncias em que, por exemplo, televisão, né, não era algo que tinha em todas as casas. Hoje, todas as crianças praticamente carregam uma televisão, né, no bolso, no seu celular. A comunicação era dificílima. Hoje, uma pessoa que está do outro lado do mundo, né, faz um texto no seu telefone e, no minuto seguinte, no segundo seguinte, essa mensagem é recebida lá do outro lado do mundo. Ele pega esse mesmo telefone, liga e faz som e imagem. Eu, quando era menino, moleque, eu achava o máximo de ficção científica, né, era existir um aparelho em que as pessoas pudessem se falar vendo uma a outra. Então, hoje, quando isso acontece, eu pego o telefone e você fala com a pessoa, olhando para a pessoa, vendo a imagem da pessoa, você imagina, o futuro chegou. Eu podia dizer, puxa vida, no meu tempo não tinha isso, isso é uma coisa que não dá para eu entender ou para eu aceitar. Então, nós temos muito essa mania, né, de fugir para o passado. E sabe o que acontece? E mesmo que não seja um passado tão remoto, né, mesmo que seja para a nossa infância, mesmo que seja para momentos que foram bons na nossa vida. E o que acontece quando nós fugimos para o passado? Aí se instala as possibilidades, os primórdios, os princípios de um mal que é o mal do século, a depressão. A depressão é sempre um recuo para o passado, estejamos nós conscientes disso ou não. Ou a gente faz uma coisa diferente. Ao invés de ir para o passado, a gente vai para o futuro e começa a elaborar, e começa a fantasiar. Não? Se nós estamos brigando com alguém, daqui a pouco eu estou fantasiando, né, a continuidade dessa briga, a continuidade dessa discussão, né, e me vendo resolvendo o problema, muitas vezes saindo muito bem, humilhando o outro, deixando o outro pequeno, me engrandecendo de alguma forma inadequada e irreal. E essa fuga que eu faço para o futuro nos traz uma outra afecção mental, um outro problema mental, que é a ansiedade. Né? Depressão e ansiedade, vocês vão de reconhecer, né, que são os males que nos afligem, né, da pior forma possível. Nós temos hoje uma humanidade adoecida nesse sentido. A depressão que em começo do século, começo do ano, né, começo do milênio, né, era tida como uma enfermidade que afetava a saúde pública, era a quarta, né, grande enfermidade de saúde pública, e tinha uma projeção de que ela estava crescendo muito, e que no ano 2025 ela seria a segunda, ela passaria da quarta posição para a segunda posição. Em 2011, há 3 anos atrás, quase 4 anos, né, a Organização Mundial de Saúde, fazendo um novo levantamento epidemiológico, né, um levantamento de como existe, como é e quantas pessoas têm depressão, descobriu que não chegou em 2015. A depressão em 2011 já era a segunda causa de problema de saúde pública, o segundo grande problema de saúde pública. O primeiro continua sendo os problemas cardíacos. E sabem por quê? Né? Por conta dos nossos sentimentos, por conta de não sabermos sentir, por conta de não sabermos aceitar as coisas como são. Aqui, nesse cérebro, né, nós racionalizamos. Aqui nós temos consciência. Neste outro cérebro, eu vou falar de outro cérebro, sim, porque hoje a ciência já comprovou que, na verdade, nós temos uma rede neuronal no cérebro, que está aqui dentro do crânio, temos uma rede neuronal ligada ao coração, sim, e temos uma rede neuronal ligada ao nosso trato digestivo intestinal. É como se nós tivéssemos 3 cérebros. Esse intelectualiza, conceitua, esse é o chakra dos sentimentos. Né? Falando em chakra, né, ou em cérebro, esse é o centro, vamos chamar assim, dos sentimentos. E esse é o centro das nossas
emoções. Não, quando eu sinto uma emoção forte, não foi um murro, né, na boca do estômago, uma coisa assim, ou quando eu estou muito triste, o coração não está pesaroso, não está pesado. Quando eu tenho angústia, o meu sentimento não é de um aperto no peito, um aperto que é real, acontece fisicamente mesmo. Quando a nossa a ansiedade é grande, a nossa angústia também fica maior, fica também grande, nosso tecido muscular liso contrai. Então, essa região que tem muita musculatura lisa, contrai. Eu sinto mal de verdade. As pessoas sentem mal de verdade. É a ansiedade. E quanto mais ansiedade eu tenho, menos eu me aprecio, mais a minha autoestima decai e a possibilidade que eu tenho de me deprimir é maior. Então, depressão e ansiedade acabam sendo, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. Depressão e ansiedade caminham juntas. E elas acontecem por conta da nossa dificuldade de viver o momento presente. Então, trazer atenção para o que eu estou vivendo é importante. Ah, mas então é atenção para a minha vida espiritual, atenção para as coisas importantes, atenção para tudo, atenção para o cotidiano, atenção para a fala, atenção para o contato, não é? Uma brincadeira não é uma atenção do tipo quando você está numa mesa, né, almoçando e todo mundo está com o celular fazendo trocas de mensagens. Não é uma atenção dividida. Ei, você não está me ouvindo. Não, estou sim, eu estou fazendo esse texto, mas eu estou te ouvindo, pode falar. Nós estamos falando de foco. Nós estamos falando de presença, de estar presente inteiramente dentro daquilo que nós fazemos, vimos, percebemos e sentimos. É foco estar presente, inclusive, na nossa dor. Estar presente no nosso desconforto. Olhar para ele é fundamental. Quando nós desenvolvemos a atenção plena, né, isso nos possibilita criar, né, situações positivas na nossa vida. Porque a energia, né, vai para onde vai a sua atenção. A energia é aquilo que eu crio com as minhas ações. Outro dia uma pessoa me perguntou, vocês sabem, eu sou psicólogo, conversando com uma pessoa, essa pessoa me disse, vocês psicólogos têm uma mania de usar a palavra energia, né, e por isso é que eu não gosto de terapia. Que coisa é essa de energia? Né, isso é coisa de religião. Não, não é coisa de religião. Isso é coisa de ciência. Não é? Como era uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu podia, né, expressar a minha opinião, eu disse, olha, né, o que você está sentindo, na verdade, é falta de informação, é falta de conhecimento. É preciso conhecer. Não é? Então, a energia é tudo aquilo que você produz com o seu pensamento. É o que te move, é a mobilização. Hoje, ela é até mensurável através de alguns aparelhos de ponta que já foram desenvolvidos. E para onde eu levo a minha atenção, eu levo a minha intenção. Para onde eu levo a minha intenção, eu vou estar recebendo estímulos para estar naquilo, ou fazer aquilo, ou compactuar com aquilo, me coadunar com aquela pessoa. Então, se a minha atenção é para a dor, se a minha atenção, é para a dor, a intenção do meu psiquismo é de sofrimento. Se a minha atenção é para o positivo, para o belo, para o harmonioso, a minha intenção psíquica vai ser para a harmonia. É simples assim, e é assim que efetivamente funciona. Então, um exercício que foi proposto aqui na primeira palestra sobre atenção é esse. Pense no que lhe causa sensações de bem-estar, alegria, entusiasmo e plenitude. E decida-se por colocar a sua atenção nessas áreas. Fazer isso como exercício. Não, um dia, de manhã, ou à tarde, não importa o horário, né, eu tiro alguns minutos e vou refletir. O que é que me faz bem? Do que é que eu gosto? O que é que me traz bem-estar? O que é que me traz, principalmente, a sensação de plenitude, de estar inteiro, completo na vida. Aquela sensação de que eu não sou um ser fragmentado,
Eu não sou um robô mal articulado. Né? Eu tenho cabeça, tronco, membros, né? Espírito, envolvendo tudo isso. E tenho uma consciência de tudo isso. Então, essa sensação de plenitude, ela pode ser desenvolvida. Nada acontece por milagres, gente. Ninguém vai receber nada de graça. Às vezes, a gente pode ter uma ilusão de que se eu botar o joelho no chão e o rosário na mão, né, ou não fazer qualquer um outro tipo, né, de ato devocional, ou seja, rezar, por exemplo, né, de uma forma repetitiva, que eu vou ganhar as graças do céu por isso. Não. Mesmo se eu devocionalmente fizer os meus pedidos constantemente, não tem, né, nenhuma entidade, nenhum espírito aí de prontidão para te dar aquilo que você está pedindo. Você vai conquistar. Eles vão estar do lado, obviamente, ajudando você a criar as condições necessárias para obter aquilo que você deseja. Mas as nossas conquistas são nossas conquistas, com a ajuda, né, de amigos, com a ajuda de pessoas que estão à nossa volta, com a ajuda, inclusive, da espiritualidade. Mas a conquista precisa de ser nossa. O trabalho tem que ser nosso. Então, esse é um exercício possível. Uma outra coisa que a atenção plena possibilita é que a vida lhe envie sinais construtivos, que é uma decorrência daquilo ali atrás. E o exercício aqui é: pense em uma situação que não está fluindo na sua vida. Pense numa situação que não está bem, uma situação que é ruim, que é negativa, né? E, em seguida, examine novas opções para compreender melhor o que está acontecendo. Tente ver a coisa de uma forma diferente. Veja a situação por outros ângulos. E aí, quando você faz isso, né, de uma forma não pré-concebida, não com pré-conceito, né, você vai se abrir para receber da vida, da existência, do cosmos, da energia que está à sua volta, dos espíritos, respostas para novas opções para a situação. Quando eu fico, né, com foco especificamente no negativo, né, quando eu fujo do momento presente, quando eu não olho para a situação sem julgamento, né, eu não consigo sair do quadrado, eu não consigo sair da caixinha. E o exercício é esse: saia da situação, olhe a situação por um outro ângulo. Olhe, imagine a situação vista pelos olhos de uma outra pessoa que você conheça, alguém da sua família, alguém das suas relações. E quando você faz isso, você vai se distendendo, você vai abrindo para as possibilidades de percepção de outros ângulos, de outros métodos de resolução dos seus problemas. Nós temos, então, sempre nessa questão do foco, na questão da atenção, que trazermos para o nosso cotidiano atitudes e comportamentos como de reflexão diária. O que me incomoda? O que é bom para mim? Não? Fazer essas reflexões é importantíssimo. Um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo trata disso. Santo Agostinho trata disso, e Kardec resolve colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E Santo Agostinho, na sua mensagem psicografada, diz: toda noite, quando eu chegava em casa, né, eu botava a cabeça no travesseiro e começava a pensar no que aconteceu no meu dia, o que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim. Não é um julgamento do que aconteceu, é um estar em contato com aquilo que aconteceu e refletir: o que é isso, como é isso, que impacto isso tem na minha existência. Uma outra forma de lidarmos com essa situação é a meditação, que é técnica específica que nos leva principalmente ao objetivo de minimizar a atividade mental. Fazer um silêncio mental para permitir que flua do cosmos ou de você mesmo as soluções, ou que flua, né, para você a paz, a tranquilidade que você deseja e que você pode resolver as suas questões. Mas em todas essas situações, estejamos meditando, estejamos refletindo, estejamos orando, a coisa mais importante
no foco, quando eu vou focar a minha atenção, é não julgar. Esse talvez seja, né, o ponto mais difícil de ser executado. Porque nós temos uma cultura, uma mente organizada de uma maneira que eu vejo um fato, eu vejo uma situação, eu julgo imediatamente. Eu emito um conceito, um valor. E é isso que eu preciso de trabalhar no meu cotidiano, né? E é trabalhar dia sim, dia também, o outro dia também, e continuadamente, para evitar o julgamento, para olhar as situações como elas são e como eu posso resolver. Não batendo um chicotinho nas costas, me culpando e me punindo, e nem, né, culpando outras pessoas e levando para elas uma energia bastante negativa. Isso, num resumo brevíssimo, é o que foi tratado no primeiro passo. O segundo passo é o passo da compreensão empática. O que é isso de empatia? Né? Compreender empaticamente. O dicionário, né, Roais, ele nos informa que, né, a empatia é um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. O que é empatia? Compreender empaticamente o outro, então, é ouvir o que o outro está falando, perceber o que o outro está fazendo e tentar entender por que é que ele, com o conceito dele, com as coisas que ele sente, que ele pensa, está fazendo aquilo. E não julgá-lo num primeiro momento. Perdão. E não julgá-lo no primeiro momento, como nós sempre fazemos. O Emmanuel, no livro O Consolador, né, leitura obrigatória de quem quer compreender, né, a forma de adquirir as virtudes que precisamos para evoluirmos, né, de acordo com Emmanuel, o Espírito Emmanuel, né, ele traz um texto interessante para distinguir sabedoria de compreensão, entre saber e compreender. E isso tem a ver com a interação empática. Ele diz o seguinte: na vida é imprescindível, não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Então, não preciso simplesmente saber o que o outro está fazendo. Eu preciso de compreender o que o outro está fazendo. E para compreender como o outro está fazendo, eu preciso de tentar entender, perceber o que o outro tem na cabeça. Eu fico querendo que o outro haja, reaja e se comporte de acordo com a minha vivência, com a minha experiência de vida, com a minha cultura. E ainda que eu seja uma pessoa que viveu ao lado dessa outra uma vida inteira, seja um irmão criado na mesma família, nós vamos ser seres completamente diversos e diferentes um do outro. Nós sabemos disso. Não é simplesmente o espaço temporal de uma vida presente que determina essas nossas possibilidades de atuação. A reencarnação traz, né, um depósito grande, enorme, né, de conhecimentos, atitudes, né, que estão registradas na nossa mente. E é esse registro é que vai atuar. E não é aquilo que eu aprendi juntamente com o irmão, com o papai e mamãe, né, que vai fazer, né, com que todo mundo reaja da mesma forma. Então, é algo muito difícil, não é fácil de ser feito, mas é um passo que precisa ser conquistado. Tentar olhar para o outro com esse olhar da compaixão, que, né, nós temos aqui uma informação do nosso irmão Hamed, espírito, no livro Os Prazeres da Alma, né? Ele nos diz que ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. Ter compaixão é quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias, com as dificuldades do outro. Ao abrirmos o coração para alguém, nós vivenciamos uma forma de empatia. Sentimos o que essa pessoa sentiria caso estivéssemos vivenciando a sua situação e lembrando que a dor do outro poderia ser nossa.
O texto é claríssimo. O texto pode nos ajudar a refletir a forma como nós podemos, devemos nos comportar na relação com o outro, dentro dessa nosso capítulo da compreensão empática. É o desenvolvimento da compaixão, né, pelo outro. Como é que o outro sente isso? Como é que eu sentiria? Passando eu sei que é muita informação, mas para a gente fazer essa recapitulação, nós temos que passar, e também de forma rápida, pelos tópicos para que a gente possa seguir à frente. O próximo tópico, o próximo passo, o passo 3, é o das escolhas construtivas. No decorrer da atividade do Projeto Vida, esse tema, escolhas construtivas, que pela importância que ele tem, ele ocupou 2 palestras, então foram feitas 2 palestras a respeito dele. Também o dicionarista Ruais nos informa que escolher é manifestar preferência por alguém ou por algo, fazer opção entre alternativas. Todo mundo sabe o que é escolher. Ninguém, acho que tem dificuldade com o conceito de escolha. Nós temos dificuldade com o processo da escolha, com a escolha em si. A escolha é algo mais ou menos como essa figura que está projetada. É de um homem que está num cômodo e tem à sua frente uma escada que dá para uma porta que abre para a vida, que abre para um céu azul, para um campo verde. Do seu lado direito há essa escada e do seu lado esquerdo tem uma outra escada que desce, para um piso inferior completamente escuro. E tem uma área ampla à sua frente. Nós nos colocamos sempre nessa posição, entre possibilidades diferentes na nossa vida, e temos dificuldades, muitas vezes, de fazer essa escolha. Alguns escolhem descer aí para esse porão escuro, outros escolhem subir essa escada para a claridade, e outros ainda não conseguem fazer essa escolha e ficam dando voltas nessa área ampla que está à frente dele. Nem sempre nós precisamos fazer uma opção, uma escolha imediata. Muitas vezes nós precisamos refletir antes. Então, às vezes, caminhar um pouco à volta da decisão a ser tomada é algo importante, para que eu possa refletir, conhecer e poder fazer a escolha que for mais adequada. Algumas vezes, antes de fazer essa escolha para a escada que sobe e vai para um lugar amplo, arejado, verde e azul, cheio de ar, que nos dá uma ideia de bem-estar, de possibilidade de bem-estar, muitas vezes, antes dessa escolha, eu vou ter que descer aquela escada que vai até o porão um tanto mais escuro. Eu vou ter que resolver problemas ali embaixo, ou seja, dentro. Esse embaixo significa dentro de nós, antes de poder subir a escada para uma situação mais livre, mais tranquila. Mas a escolha precisa ser feita sempre. Às vezes, nós passamos uma vida inteira tendo que fazer uma escolha e não fazemos. E o tempo passa, as situações passam, nós não fazemos as escolhas que precisam ser feitas e as situações mudam. Tem um ditado popular que fala que o bonde da história passa uma vez. Se eu não entro nele, eu perco a oportunidade. Então, dentro dessas situações, eu disse para vocês que muitas vezes a gente precisa de descer para esse ponto escuro, para esse quarto escuro, antes de fazermos a opção de irmos para a luz, vamos dizer assim. Porque aqui, nesse quarto escuro, é que muitas vezes está, nesse lugar escuro, dentro desse porão, que é o porão da nossa individualidade, é que está a maior parte dos conteúdos que precisam ser trabalhados. Eu posso fazer a opção de subir a escada e gozar, desfrutar daquele espaço bonito e agradável. Mas eu não vou ficar muito tempo lá em cima se eu não tiver descido as entranhas da minha personalidade e resolvido os problemas que estão ali dentro. A ciência hoje nos informa de uma maneira clara o que Freud descobriu há 100 anos atrás, o tal do inconsciente. A gente sabe hoje
que a maior parte das nossas ações, dos nossos comportamentos, são regidos pelo inconsciente. E o que é esse inconsciente? Aqui nessa figura, que é a figura de um iceberg, né, nós temos claro que nós temos um ponto, uma área que estaria acima da água, que é a do consciente. O consciente é aquilo que eu sei de mim mesmo. São reflexões, pensamentos, sensações, aquilo que eu percebo e tenho clareza. É a menor parte desse iceberg. O restante, né, que é o inconsciente, é o que está mergulhado dentro da água. São memórias recalcadas, são fantasias não vivenciadas, são emoções não processadas, são desejos negados, são recalques continuados na existência, são compulsões, né, que fazem com que muitas vezes eu me desarticule, são fugas da realidade, né, e é principalmente, lá no fundo, uma agressividade que todos nós temos. E essa agressividade não tem que ser necessariamente algo ruim, porque para viver nós temos que ter um tanto de energia, e é uma agressividade positiva, essa que nós colocamos na vida. Mas esta que está ali guardada, muitas vezes, não é só esse tipo de agressividade. É uma agressividade que nós voltamos para o outro, e principalmente para nós mesmos. Porque toda vez que eu nego as minhas possibilidades, toda vez em que a minha autoestima é colocada, né, por mim, para mim, de uma forma negativa, que eu duvido de mim, que eu não consigo me imaginar realizando as coisas que eu preciso realizar na existência, eu estou me agredindo de alguma forma. Existe raiva nessa agressão, nessa agressividade. E essa raiva é nessa raiva que a gente vai entender a informação espiritual de que, em situações como, por exemplo, da depressão, como nós citamos agora mesmo, né, que na depressão existe muita raiva. A raiva no depressivo, como raiva no depressivo, se muitas vezes o depressivo não tem uma condição energética de se manifestar? É uma raiva de si, muitas vezes. E não clara, porque está no inconsciente, e tudo isso que está nesse inconsciente, eu não tenho muita clareza, eu não conheço, o meu consciente não conhece. Então eu tenho que mergulhar aqui e fazer as resoluções que precisam, resolver as coisas que precisam de ser resolvidas, antes de partir lá para aquela outra situação que nós mencionamos antes, para aquela porta que se abre, né, para um local paradisíaco. E esse mergulho nesse inconsciente, o mergulho nessas situações que eu preciso resolver, é exatamente o que métodos como esse método aceitar que nós estamos trazendo possibilita fazer. Mas não é só isso, a gente disse no início, existem muitas outras metodologias. Há algum tempo atrás, né, era comum se ouvir uma crítica feita ao espiritismo, até por alguns, né, confrades nossos, algumas pessoas que militavam na doutrina, de que o espiritismo trazia situações ideais, mas não trazia o modus faciendi, o como fazer. Tem que ter amor, tem que ter caridade, tem que desenvolver tal virtude e tal, mas não trazia um como fazer. Hoje, de alguns anos, na verdade, se nós formos analisar a obra, né, espiritual trazida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, essa metodologia está toda lá. Ele diz como fazer, os espíritos ensinam como fazer. E, ultimamente, nós temos visto uma quantidade razoavelmente grande, algumas de qualidade que precisa de ser, né, melhor avaliada, né, mas nós temos trabalhos de grande fôlego, de grande importância, né, trazido pela espiritualidade, dizendo exatamente o que fazer, como fazer. A tentativa, né, do espiritismo nos últimos tempos é mais essa, de levar os seus adeptos a criarem uma consciência de si mesmo e promoverem a mudança interna para que haja o crescimento pessoal e a evolução espiritual. O método aceitar se inscreve, então, pretende se inscrever, né, dentre essas possibilidades metodológicas para a gente fazer esse trabalho.
As escolhas que nós fazemos. As escolhas que nós fazemos, então, de um modo geral, elas dependem de um foco, daquilo para onde está indo a minha atenção. Não é? Para onde vai a minha intenção, vai a minha intenção. Onde vai a atenção, vai a intenção. Não é isso? Não é? Então, eu geralmente coloco um foco nas coisas. E, dentro desses focos, eu muitas vezes faço escolhas pelo foco na carência. Eu faço escolhas na vida, né, imaginando que tudo é pouco, que tudo é pequeno, que tudo é difícil, que a maioria das coisas são impossíveis. Eu não posso, eu não consigo, ninguém me deixa, ninguém aceita. As crenças negativas que nós desenvolvemos dentro de nós passam a nos dirigir o comportamento no cotidiano. Então, o nosso foco acaba sendo na falta das coisas, na pouca possibilidade que a gente tem de realizar as coisas. E isso é extremamente negativo. De um modo geral, atrás desse nosso comportamento de foco na carência, na falta, na dificuldade, na dor, né? O que é o foco na dor? É a carência do bem-estar. Não é? O que é, né, o foco no não fazer? Né? De repente, é a carência da coragem, é a carência do entusiasmo. Então, quando nós nos focamos na carência, as nossas ações vão ser sempre, consequentemente, trazendo resultados pequenos, pífios, que não nos ajudam. E vão reforçar as crenças negativas de impossibilidade. Quando, na verdade, a mensagem cristã é muito clara. Né? Cristo diz, vós sois deuses. Né? Não vamos entrar aqui em considerações do que é Deus morfológico ou não morfologicamente, energética ou não energeticamente. Mas, na verdade, Deus, né, ou a energia que cria, que tudo cria, se manifesta no todo. Se ele se manifesta no todo, ele se manifesta em mim, em cada um de nós. Ele se manifesta na árvore, na natureza, na chuva, em tudo. Tudo é manifestação divina. Tudo. Mas tudo. Tem coisas negativas, tem coisas que são ruins. Como é que isso pode ser manifestação divina? Esse negativo, esse ruim, na verdade, é uma deturpação que muitas vezes nós humanos fazemos. Então tem a presença de Deus numa tempestade que destrói uma aldeia inteira e que mata, né, muitas pessoas? Não necessariamente no sentido do aniquilar o outro. Mas a nossa ação de humanos, né, criou algumas condições ambientais que faz com que aconteça aquele tipo de manifestação atmosférica. Os desmatamentos, né, as experiências todas que nós fazemos de toda a natureza, a poluição que nós jogamos no nosso ambiente, acaba trazendo essas possibilidades. Então, é uma manifestação deturpada da divindade que está em nós. Então, nos cabe fazer uma mudança, né, de pontos de vista, de forma de ver a vida, de forma de se relacionar, escolher, né, adequadamente, para que a manifestação divina em nós seja adequada. E ela sendo adequada, nós vamos emitir, de alguma forma, essa energia de que falamos anteriormente, em benefício das outras pessoas. Nós vamos transformar o ambiente à nossa volta com a nossa postura. Não é milagre, não acontece de repente, mas lenta e gradualmente isso vai acontecendo. Mas eu posso ter também o foco na abundância. E esse é o foco que nós devemos ter na existência. Né? O universo é próspero. Nós temos tudo e nós temos muito. A vida é abundante. A vida é abundante em possibilidades, é abundante em amorosidade, é abundante em oportunidades, é abundante em recursos. Né? Cabe aqui nós saibamos explorar esses recursos. Então, nós devemos trazer o nosso foco para a abundância das possibilidades.
se eu desenvolvo, né, um pouco das muitas virtudes que o ser humano deve desenvolver, eu vou ter abundância de bem-estar. Eu vou ser próspero no meu bem-estar. Então, o meu foco precisa ser adequadamente direcionado. Uma outra coisa que foi trazida nessa palestra sobre escolhas é a questão do foco nas relações temporais. Nós fazemos escolhas de acordo com o que nós estamos vivendo aqui. A gente sai do mundo espiritual, faz um processo de reencarnação que não deve ser uma coisa muito fácil e nem está disponível para qualquer um, né? Somente 1 de cada 5 consegue, aproximadamente esse número, né, consegue vir para cá, para essa escola que é a Terra, segundo as informações espirituais. A população extra-Terra, né, seria 4 vezes maior do que a população Terra, né? Então não é todo mundo. Também não é loteria, é mérito, né? É mérito e é necessidade. E quando nós chegamos aqui, a gente esquece do propósito maior. E o propósito maior da existência é a evolução espiritual, é o crescimento espiritual. O meu propósito maior não é trocar de carro todo ano, não é conseguir mais dinheiro no banco, não é comandar a ferro e fogo a minha família, não é fazer com que meu filho faça aquilo que eu quero que ele faça, vá pelos caminhos que eu acho que ele deva ir. Eu preciso, nesse caso da família, de orientar os filhos nessas situações, mas o meu foco acaba sendo um foco nas relações temporais. Eu me atenho, eu me aprisiono na relação pequena, de alguma forma, que eu estabeleço com as outras pessoas e esqueço daquilo que é mais amplo. Eu esqueço do propósito da existência. Eu esqueço que as minhas escolhas deveriam privilegiar as escolhas que pudessem beneficiar o meu crescimento pessoal e o crescimento pessoal das pessoas que estão à minha volta. E nós ficamos presos a questões mesquinhas, nós ficamos presos, né, a diversas circunstâncias que não têm, se nós formos analisar a vida de uma maneira mais ampla, não tem sentido. Quantos relatos espirituais nós temos de pessoas que, após o desencarne, no mundo espiritual, olham para trás e dizem: quanta bobagem que eu fiz. Que perda de tempo foi a minha. Quanta energia eu apliquei nesta situação quando não deveria. Quanta energia eu apliquei no sentido de querer mudar o outro. E eu não consegui. Porque, na verdade, ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando elas querem mudar. Eu, quando muito, posso dar apoio, suporte, devo fazer isso. Eu posso até indicar caminhos e devo fazer isso. Eu posso falar da minha experiência e devo fazer isso. Mas ter a pretensão, né, de que vou mudar o outro, colega do trabalho, o chefe, o filho, né, a mulher, o marido, né, o pai, a mãe, não vou mudar, ninguém vai mudar. Nós temos, né, a informação de que quando nascemos, nós somos acompanhados por, né, um amigo espiritual dedicado, que fica conosco até por volta, proximamente, né, fisicamente. Falar fisicamente próximo é complicado, porque a gente não vê, né, mas, vamos dizer, energeticamente próximos, né, e esse nosso anjo da guarda, né, esse mentor, que, na verdade, nada mais é, né, não é alguém especialista, é um amigo. Sabe? E é um amigo de um coração sem tamanho, porque ele resolve dedicar parte da vida dele para acompanhar a minha vida, porque sabe que a imersão na carne, a imersão na reencarnação é muito difícil. Por melhores que sejam as suas intenções, por todos os valores que você tenha desenvolvido no mundo espiritual, quando você entra aqui nessa escola, as influências, as energias de diverso teor, né, são tão grandes e tão fortes que muitas vezes eu me desligo daquilo que ficou lá atrás. Eu não me lembro, até porque, quando eu reencarno, eu estou sob o efeito da lei do esquecimento. E ainda bem, porque nas reencarnações, se eu fosse me lembrar de cada coisa que fiz nas vidas anteriores, provavelmente muitos de nós nem sairia de casa. Não teria coragem de olhar no espelho, na verdade.
né? Então, esse esquecimento é uma bênção, é uma graça. Mas eu esqueço, junto com isso, do propósito maior da minha existência. Eu venho, às vezes, em missão de ajudar algumas pessoas, mas sempre, né, eu estarei com o objetivo também prioritário de trabalhar os meus conteúdos internos, de mudar essa pessoa que está aqui dentro de mim. Não é, como nós já ouvimos muitas vezes, matar o homem velho. É preciso de matar o homem velho e fazer crescer o homem novo. Nós já dissemos aqui em outras oportunidades que a gente esteve conversando com vocês. Ninguém mata ninguém nesse sentido. Ninguém mata ninguém dentro de si. A gente transforma. Aliás, Lavoisier já disse isso, né? Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Tudo é mudança. Tudo é mudança a partir de um elemento primordial. A partir da que nós chamamos por falta de conhecimento e por falta de capacidade de entendimento da extensão e da profundidade desse processo, nós chamamos isso de vontade divina. A partir da vontade divina criou-se a vida e criou-se as possibilidades todas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, da forma como nós vemos aqui, nesse nosso orbe. Em outros planetas, de outras formas que nós desconhecemos, na verdade. Então, é um elemento primordial, né, que a gente chamou aí de vontade divina, que vai se transformando. E em cada um de nós isso vai se transformando de acordo com as minhas escolhas. Por isso a importância de que essas escolhas sejam feitas não só em função daquilo que está aqui na minha frente neste momento, da situação que me parece insolúvel, da situação que me parece a melhor para eu levar mais vantagem, né? Mas levando em consideração as necessidades maiores do espírito. Nosso irmão Carlos Augusto Parchem fez um trabalho interessante que eu resolvi copiar aqui e trazer para vocês. Ele está nos ensinando aqui o seguinte, que nós vivemos, né? Nós vivemos mergulhados, né, numa série de energias que nos envolvem, né? Dos fluidos, né, que a natureza, provindos da natureza, né, da existência, nas energias que a natureza também desenvolve, as pessoas igualmente desenvolvem, nas vibrações e pensamentos das outras pessoas e nós mesmas. E que tudo isso né, nós estamos mergulhados nesse processo, e isso se dá, provoca uma metabolização, que ele chamou de metabolização, na verdade, é que esse caldo de energias nas quais nós estamos mergulhando vai nos afetar de alguma forma, né? Vai fazer com que nós nos comportemos desta ou daquela maneira, vai nos fazer com que a gente se sinta de uma maneira ou de outra. Quando, diz ele, nós somos pessoas desequilibradas ou invigilantes, quando as nossas escolhas são escolhas negativas, né, eu vou me envolver em energias ruins. Eu vou criar à minha volta uma condição energética tal que as energias ruins facilmente adentram esse campo e influenciam o meu comportamento e o meu sentir. E as energias boas, as boas energias, encontram uma barreira e não conseguem entrar ali, dentro desse campo. Então, quanto mais eu estou em contato com essas energias negativas, né, das minhas escolhas negativas, mais difícil é que as energias positivas adentrem o meu campo existencial. E aí, inclusive, tem a dificuldade espiritual de ajudar algumas pessoas. Porque essa construção energética negativa à minha volta é escolha minha. É o meu livre-arbítrio. É a minha vontade sendo exercitada. E essa vontade é respeitada, né, pelos espíritos. Eles não vão aqui simplesmente chegando e desmanchando essa aura negativa para transformá-la numa aura positiva, porque eles sabem que não adianta. Na primeira oportunidade, eu vou exercitar mentalmente ou comportamentalmente algumas situações que vão me levar de volta a isso daí. Por outro lado, né, quando eu faço escolhas adequadas, quando eu me coloco em equilíbrio e harmonia,
né, as boas energias têm trânsito livre e forma um campo energético à minha volta em que eu vou aproveitar sempre a energia positiva dos ambientes em que eu estiver, das pessoas com quem eu estiver em contato. E quando esse campo é criado, as energias ruins negativas são repelidas, elas não conseguem entrar. Eu vou ter um campo fortalecido. Então, resumindo, né, quando eu faço sempre uma opção, eu faço sempre uma escolha. Se a minha opção, né, é de me cercar de energias boas, eu vou atrair os bons espíritos. Eu vou trazer saúde, eu vou trazer equilíbrio para o meu corpo, para a minha mente, para o meu psiquismo. Eu vou abrir as portas do bem e do amor para a minha vida. Ao contrário, quando eu me envolvo de energias negativas, eu vou atrair maus espíritos, ou vou atrair energias negativas, energias ruins, na verdade, né? Isso pode me trazer doença e desequilíbrio. Por que traz doença e desequilíbrio? Porque o nosso corpo ele está regido por um princípio do equilíbrio. A medicina nos confirma isso, né? É o princípio da homeostase. Quando tudo está ruim, o médico vai lá, né, a pessoa está doente, o médico vai lá dar um remédio e vamos ver, ele diz, como é que o organismo reage. Né? É dar condições para o organismo de ele voltar ao equilíbrio que é a situação natural dele. Né? Então, se eu estou cheio de energias negativas, essas energias trazem desequilíbrios, aí a doença se instala. Né? E aqui abre as portas do mal e do ódio. É uma forma singela, né, mas que dá para a gente perceber, né, como é que essa coisa funciona. Quando, né, eu estou me envolvendo, eu estou envolvido de energias negativas, é como se eu ficasse como essa figura que está projetada. Um ser quase imaterial, um ser em que não se distingue, né, alguns, né, nem traços fisionômicos. Eu estou inteiramente cercado por uma luz, né, vibrante. André Luiz fala dessa luminosidade, né, que nos envolve, no caso aqui positivamente, né, quando é uma energia de paz, de amor, de tranquilidade, ele fala que é uma luz azul radiante, ou seja, é uma luz suave, é um azul celeste, suave, né, e que tem um certo brilho. É por isso que muitas vezes, né, as pessoas em diversas situações, pensa numa coisa boa, pensa numa luz azul bem clarinha, bem suave, e isso acalma as pessoas. E geralmente ela tem, né, esse efeito. Né? Mas, ao contrário, quando nós nos envolvemos com energias negativas, né, a situação é como essa que está projetada, de um ser envolvido por uma luminosidade opaca, cinzenta. Né? E, ao lado da pessoa, vocês devem observar na figura, existem algumas bolas. Né? Essas são umas condensações energéticas, né? E esse ensinamento é um ensinamento esotérico, e é um ensinamento espírita, é um conceito esotérico, é um conceito espírita, né? Que nós juntamos ao nosso lado as chamadas formas energia. Essas bolas aqui seriam nada mais, nada menos do que energia negativa condensada. Né? E isso, às vezes, fica impregnado no nosso psiquismo durante séculos. Nós precisamos de fazer essas mudanças, as escolhas adequadas, para que justamente isso se altere. E para que isso se altere, de um modo geral, a gente lembra da mensagem do Cristo, né, que ensinou a não entrar no campo de luta nas relações interpessoais, mas mostrar a outra face, isso é, as alternativas construtivas. A mensagem cristã, nesse sentido, não oponha num sentido ríspido, num sentido agressivo. Não entre em luta. Ofereça a outra face não é literalmente alguém que te bate na face esquerda, você oferecer de bate aqui também. Não, é oferecer para a pessoa outras oportunidades construtivas, alternativas construtivas. E eu só faço isso quando eu faço escolhas adequadas na minha vida. Você quer me fazer algum mal? É a sua opção.
Eu não vou entrar nessa situação. Essa é uma alternativa construtiva, né? Eu posso vibrar em seu benefício, não em seu benefício, mas eu posso vibrar nessa situação, né? Eu posso vibrar amor frente à sua raiva, aceitação frente ao seu desentendimento. Eu posso fazer isso. É fácil? Absolutamente não. Talvez uma única vida, 10 simples vidas sejam, né, insuficientes para isso. Mas esse é o propósito. Esse é o propósito, né? De quando pisarem no seu pé, você não der um murro na pessoa que pisou no seu pé. Mas você retira o pé e entende que a outra pessoa foi inadvertida. Você não vai entrar na energia negativa do outro, né, e se fazer como o outro. Porque quando eu tenho raiva, mágoas, ressentimentos, eu fico atado, preso ao outro, da mesma forma que eu se tivesse muito amor, tivesse uma paixão pela outra pessoa. O que nós precisamos fazer nessas situações de dificuldade, nessas situações de agressividade, é justamente oferecer alternativas construtivas, né? Oferecer a possibilidade de um sentimento diferente àquele que está sendo trazido até nós. Muito bem. Dentro desses princípios, né, a caridade é a escolha construtiva maior. A prática da caridade, na verdadeira expressão, é a escolha de excelência em qualquer ponto da nossa trajetória evolutiva. Não estamos falando da caridade pseudamente religiosa, de enfiar a mão no bolso e se desincumbir do peso na consciência, dando dinheiro, né, para a pessoa fazer alguma coisa. Essa caridade real é a compreensão empática, é a compaixão, é se colocar no lugar do outro, é fazer para o outro aquilo que eu desejaria que o outro fizesse para mim. Essa é a verdadeira caridade. Né? O passo 4 são as interações positivas. Interações positivas significa estabelecer conexões com os campos construtivos da vida. O que é isso? Né? Para bem viver, para viver adequadamente, para conseguir uma expansão da minha consciência, para conseguir uma plenitude na minha existência, eu preciso me inteirar do significado profundo da vida. Inteirar significa conhecer. Eu preciso saber o que é que eu estou fazendo aqui. Qual é o meu propósito existencial? Eu costumo brincar que muita gente parece estar na vida para fazer peso na terra, né? Para contrabalançar, senão ela fica mais pesada de algum lado. Ou seja, pessoas que vivem sem a menor consciência de propósito existencial. Eu preciso de ter um propósito nobre, grande, de fazer, né, uma tarefa relevante que vai mudar o mundo. Não. Às vezes a minha tarefa é aparentemente pequenininha, de formiga. Mas eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui. Eu preciso ter clareza do que eu quero fazer aqui. Se a minha clareza, né, é de que eu preciso evoluir espiritualmente, já tem uma definição. De um modo geral, segundo informações espirituais, o propósito de todos é esse. Mas eu posso escolher caminhos para isso. E eu tenho que refletir, eu devo refletir a respeito disso. E saber se eu estou caminhando nesse sentido, que é atuar como cientista em causa própria. Esse slide é de uma palestra da Neuza. O que ela quis dizer com isso? Ela disse que nós devemos fazer uma pesquisa, né, um estudo, um aprofundamento, né, nas nossas situações vivenciais. Como é que a minha vida é? Como é que ela está estruturada? Como é que ela pode ser melhor? O que eu posso fazer para que ela seja melhor? Porque, como disse anteriormente, muitas vezes a gente simplesmente cruza os braços esperando que as coisas aconteçam. Né? Como diz o ditado, esperando que caia do céu. E nada cai do céu, assim, de graça. Tudo eu preciso buscar, trabalhar para obter. Nada é de graça. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer é isso, olhar para a vida. O que é isso? Como é que eu estou e como é que eu gostaria de estar? E tornar-se consciente da sua vocação profunda é
Deixa eu trazer para a consciência aquilo que eu realmente quero fazer na vida. Sabe? Isso é uma interação positiva com a existência, né? O exercício, né, para você ativar esse campo e atualizar esse campo continuadamente, o exercício proposto é você responder essas perguntas. O que tem significado para mim na vida? O que me traz paz e alegria? O que eu faço me dá a sensação de tudo certo? A sensação de plenitude? E a partir dessa reflexão, eu vou ativando esse campo consciencial. Eu vou procurando interagir mais positivamente na existência, comigo mesmo, com o outro e com as coisas que me cercam, e com a consciência cósmica que dissemos anteriormente. No passo 5, nós temos o que foi chamado de terapia da bênção, que é a terapia da boa palavra, o bem dizer, o abençoar, o perdoar. A vida é uma sucessão de acontecimentos, muitas vezes esperados, a maior parte deles não esperados. Mas se a gente tem coisas boas acontecendo, tem coisas negativas, num determinado da existência, se a gente olha para trás, a gente vai ver que muita coisa boa aconteceu na vida, sim. Aconteceram dificuldades que serviram para nos alertar, para mudança de processo, para mudança de enfoque, para mudança de comportamento, mas aconteceu muitas coisas boas, inclusive as dificuldades. Existe uma meditação, né, feita por algumas correntes esotéricas que diz o seguinte: tudo está bem na minha vida, tudo o que me acontece é para o meu bem maior. São pessoas que fazem essa meditação diariamente, repetem meditações, repetem essas frases diariamente. Até que isso se internalize, ela acredita, tudo o que acontece é para o meu bem maior. Se é uma dor, se é uma dificuldade, se é um problema qualquer, tem uma lição embutida nessa situação. Tem algum indicativo que eu preciso olhar para ele para que eu resolva o problema. A solução do problema está no problema, sempre. Às vezes a gente fica querendo buscar a solução da situação fora do problema, mas a solução está dentro dele. Se eu fujo das situações, eu não as resolvo. Eu só resolvo as situações quando eu estou envolvido nelas, por mais negativas ou dolorosas que essas situações sejam. Então, dentro dessas circunstâncias, eu preciso abençoar sempre. Fazer essa terapia da gratidão, a terapia da bênção, né, que é o título que a Neuza deu para esse tópico, né, é a terapia da gratidão, na verdade. Né? E o que eu faço, né, o que é proposto, né, dentro desse passo do método aceitar? Eu preciso fazer a limpeza do meu eu, do lar, entre aspas, interior, né, do que me constitui internamente. E essa limpeza, geralmente, é feita por diversos métodos, mas principalmente pelo perdão. O perdão que eu exercito, principalmente a mim mesmo. Quando a gente falou de depressão no começo, né, por conta de nós regredirmos para o passado, e de ansiedade, quando a gente se desloca para o futuro, né, tem muito processo de culpa. Por isso os espíritos informam, a pessoa que tem depressão precisa de cuidar de raiva e culpa. Aí você fala, mas eu tenho culpa de quê? Eu não tenho culpa de nada. Né? Mas tem algumas situações, possivelmente até de vidas passadas, que é preciso, que nos leva à necessidade de exercitarmos esse perdão a nós mesmos. O perdão ao outro. E aí é aquele perdão, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica. Eu não vou conseguir amar como amo um amigo, uma pessoa próxima, né, aquela pessoa que me fez um mal realmente muito grande. Né? Não vou, né, ter demonstrações efusivas de sentimento com essa pessoa. Mas eu posso escolher perdoar essa pessoa no sentido de não sentir aquilo que ela trouxe para mim ou que continua trazendo. Então, o perdão ao outro é uma condição indispensável para o meu bem-estar
físico, mental e espiritual. E perdão à vida. Muitas vezes nós reclamamos. Ah, se tivesse sido diferente. Ah, se meu pai tivesse tido tal condição. Ah, se a minha mãe tivesse agido daquela forma. Ah, se o meu filho tivesse feito isso, tal curso. Ah, se o marido tivesse procedido assim. Ah, se a mulher tivesse tido, né, tal comportamento. Nós estamos sempre, né, procurando um bode expiatório, uma desculpa para as dificuldades que nós vivenciamos. E às vezes nós colocamos uma culpa na vida como ela se organizou à nossa volta. E é preciso, então, de nós levarmos esse perdão, além, né, de levá-lo a mim mesmo, ao outro que está próximo, à vida como um todo. E esse é um exercício que eu posso fazer assim mesmo, de uma forma cotidianamente, assim mesmo, de uma forma tranquila. Né? Até, se quiser, repetindo. Eu me perdoo, tenho uma situação tal, eu me perdoo. Eu vou repetindo isso até que isso entre dentro de mim. Até que eu entenda isso. Até que isso se torne visceral. Eu perdoo o outro, eu perdoo a vida. Ah, aconteceu isso, mas eu perdoo, eu entendo. Né? E tente efetivamente entender. Né? O objetivo desse perdão é se libertar de mágoas e de culpas do passado, de se acolher e de se responsabilizar pelos seus sentimentos e ações. E, principalmente, decidir ir em frente e se tornar autor da sua própria história. Esse, né, é o objetivo. Então, trazer gratidão continuada para a nossa existência. Né? Na terapia da bênção, né, pratique o exercício, pratique o perdão consciente nas áreas de mal-estar da sua vida. Isso não vai mudar o que aconteceu, nada muda as coisas que aconteceram, mas vai mudar a forma como você sente aquilo que aconteceu anteriormente. Na terapia da bênção, tem um outro exercício proposto, que é cultivar a gratidão a outrem, a si mesmo e à vida. Leve sua atenção consciente para as graças e bênçãos existentes em sua vida e observe-as se multiplicarem. Seja consciente, né? Escolha as coisas positivas, as coisas boas que efetivamente aconteceram com você e seja grato por isso. Exercite gratidão. Reflita sobre isso, pense nisso. Né? E quando você faz isso, né, esse sentimento, as graças recebidas, as coisas boas que aconteceram, tendem, né, a aumentarem, tendem a se multiplicar. Procure em tudo o que possa agradecer e abençoar. E tem uma prática, que é uma prática até de algumas correntes psicológicas, de você fazer aqui o que a Neuza chamou um diário de bênçãos, e que, na verdade, nessa área mais técnica, é chamado, né, de diário de gratidão. De você, né, escrever mesmo, todo dia, para e fala, o que eu posso agradecer hoje? E escrever, ou, se não quiser escrever, né, repetir isso mentalmente, mas você pode escrever. A que eu sou grato hoje? Quando você escreve, principalmente, né, daqui a algum tempo você pode olhar aquilo e você vai ver, vai perceber, vai ter a clareza de que existiram muitos bons momentos na sua vida, muitas oportunidades, muitas situações pelas quais a gente deve e pode ser grato. O passo 6, né, que é a amorosidade, né, a amorosidade é a opção pela vivência das energias superiores da criação. É a opção que nós vamos fazer para sair, né, dessa energia mais densa, mais inferior à que nós estamos mergulhados. Dessa energia que nos possibilite o contato com essa energia cósmica da criação, que é boa, positiva e nos envolve. E nesse passo da amorosidade nos foi recomendado cultivar as energias da amorosidade ou do amor. E a regra de ouro nessa situação é fazer a todos o que eu gostaria que os outros fizessem comigo. Amá-los. Quem é que não quer ser amado? Apreciado, considerado, validado na existência. Às vezes a gente confunde amor
ligando a palavra a um sentido mais erótico ou até um sentido mais romântico, né? Nós não estamos falando de um sentido romântico. Nós estamos falando de um sentido, de um sentimento de abertura para o outro, de reconhecimento do outro, de compreensão do outro, de inclusão do outro na minha existência. O amor leva a que eu exprima para o outro uma confirmação de que ele é um ser importante, de que ele é um ser que vale a pena estar com ele. Porque eu gostaria que fizesse isso, porque nós sempre buscamos isso. Quando, né, nos ensina, né, a psicologia que quando a criança nasce, né, o bebezinho, nos primeiros momentos de vida, nos primeiros meses, ele se confunde com a própria mãe. Ele não tem uma consciência de que ele é uma individualidade. A consciência dessa individualidade ele vai adquirir na medida em que ele é tocado, na medida em que ele é embalado, na medida em que a mãe o toca e o agasalha. E aí ele vai criando a consciência da individualidade. Nesse sentido, né, nós saímos pela vida fora, continuando buscando pessoas que nos confirmem a existência, que nos confirmem como pessoas, como indivíduo. E a amorosidade é isso, é a confirmação do outro como pessoa. Doe suas vibrações amorosas em abundância para si mesmo, cuide das suas necessidades, acolha-se carinhosamente, trate-se bem. Doe suas vibrações amorosas aos outros seres, inclua em sua vida muitas outras pessoas. Demonstre o seu amor para essas pessoas, troque energia com essas pessoas. E doe as suas vibrações amorosas, aliás, à vida. Ame e cultive as oportunidades de crescimento e progresso que a vida lhe oferecer. Bom, e com isso nós fizemos uma recapitulação, né, dos passos anteriores do projeto Aceitar. O último passo é breve, né, é o passo 7, que nós chamamos de reeducação. E reeducação é, principalmente, uma mudança de paradigma. Né? Reeducar significa renovar. Reeducar significa, né, mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa compreensão, mudar o nosso enfoque a cada momento da existência, ou mudar os paradigmas, né, que orientam a nossa vida. E o que se preconiza aqui, o que se, né, pede para fazer aqui, é uma repetição de todos os passos do método Aceitar até que eles se tornem automáticos em sua vida. Dentro, né, do método Aceitar, a reeducação é simplesmente uma repetição continuada de tudo aquilo que você viu, de tudo aquilo que foi dirigido, né, para você anteriormente como informação. Tem uma informação interessante de um indígena, né, lá na época da colonização da América do Norte, quando as terras dos indígenas estavam sendo invadidas pelo homem branco, né, esse cacique de Seattle é uma cidade americana, né, fez uma carta, fez uma manifestação para ser entregue, né, aos militares do governo americano, né, e falando a respeito, né, da relação deles com a terra e do que significava aquela invasão branca nas terras que eles ocupavam. E ele diz sabiamente, né, isso ficou na história, que é muito mais fácil ensinar do que educar. É muito mais fácil saber do que ser. E essa é uma verdade. Saber é fácil. Ser é uma coisa realmente difícil. Então, nós temos esse conceito, né, da necessidade de transformar o nosso conhecimento em algo mais, desde sempre, em todas as culturas. Mesmo nessa cultura que a gente imagina, eu imaginava, né, uma cultura indígena, né, de 500 anos atrás, né, que faltasse a essa cultura uma compreensão mais ampla da existência, da vida e das relações. Mas nunca faltou isso para essas civilizações mais antigas. É uma sabedoria inata, né, que existia. Mais fácil saber do que educar. E nós precisamos nos educar. Nós precisamos
precisamos simplesmente saber as coisas. Nós precisamos de transformar esse saber. Então, quando a gente transforma esse saber, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. E a nova visão, ver diferente, ver mais positivo, é o que se pretende que se faça com o método aceitar. Essa figura seguinte já foi trazida aqui para vocês. Né? É uma figura, um desenho, né, de um desenho feminino. Né? Então, uma pessoa envolvida aí num casaco de peles, aparentemente. Né? A maioria de vocês deve conhecer, né, deve conhecer essa figura. Porque conforme o jeito que você olha para ela, você vê uma coisa. Você pode ver uma senhora idosa, ou, no outro momento, você pode ver uma jovem. Né? Neuza já trouxe isso aqui anteriormente. Né? Quando a gente fala de reeducação, a gente está falando principalmente na necessidade de ampliarmos as possibilidades de entendimento e ver o que realmente existe dentro de cada situação. Se eu olhar, né, se eu olhar com atenção, eu vou ver nessa parte aqui, ó, onde o vermelho, nessa parte de cima, o cabelo, orelha, queixo, nariz e olhos de uma jovem. Não é isso? Se eu olho como um todo, né, eu vou ver isso aqui como um nariz, né, isso aqui como uma boca, e isso aqui como um queixo. Se torna numa pessoa idosa. É a mesma figura, são os mesmos traços, é uma composição de traços. Né? Isso serve para nos mostrar que nem tudo que a gente vê é o que a gente imagina. Só a prática de, né, afinar o nosso olhar para a existência, para as coisas da existência, vai nos possibilitar enxergar tudo que existe dentro de determinada situação. A física quântica ensina para a gente uma coisa bem interessante. Né? Isso são ondas. Né? Nós temos aqui ondas, aqui uma escala, né? Uma escala de comprimento das ondas. Né? Nós temos ondas de rádio, ondas infravermelhos, né? Olha aqui o microwave, né? As ondas do forno de micro-ondas, né? As micro-ondas. Né? E aqui do outro lado nós temos os raios X, raio ultravioleta, raios gamas. Alguém vê onda de rádio? Não. Ela existe? Existe. Alguém vê sinal de TV pelo ar? Não. Ela existe? Existe. Né? As ondas do micro-ondas, a TV, os raios infravermelhos, que os dermatologistas dizem, cuidado com os raios infravermelhos, aí, passe bastante creme para se proteger. Alguém vê? Não vê. Alguém vê raio-x? Não. Mas a gente vê o resultado do raio-x. Alguém vê raios gama ou ultravioleta? Também não. Então, a luz, na verdade, tem esta extensão de frequência. E sabe quanto que nós percebemos dessa extensão de frequência? Só essa partezinha branca. É a luz visível. Né? E dentro dessa luz visível, eu vejo uma composição de cores. A composição de cores, na verdade, quando elas se misturam, né, eu não as vejo separadamente. Elas ficam claro, fica branco. É o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o violeta. É o que a gente vê onde? No arco-íris. Quando há uma determinada posição de umidade com sol, a gente vê, né, essa composição da luz. Então, né, isso aqui foi só para mostrar para vocês que a gente vê muito pouco do que existe. Né? Muito pouco, quase nada do que existe. O mundo que nos rodeia é infinitamente grande, a gente às vezes tem uma dificuldade, né, cognitiva, intelectual, para imaginar, para conceber isso. E nós restringimos a nossa existência a esta pequena fração de possibilidades. Então, quando a gente fala em abundância, quando a gente fala em prosperidade, a gente fala em expansão da consciência para que a gente possa abranger um pouco mais, alargar um pouco mais a nossa capacidade de enxergar não só a luz, não, é de enxergar as coisas da existência. Porque isso aqui serve para trazermos para o nosso cotidiano. O que nós sabemos de nós mesmos é isso aqui.
O resto que não vemos é aquela parte debaixo da água do iceberg que a gente viu na figura anterior. Há muito do que está à nossa volta, muito do mundo no qual nós estamos mergulhados, a gente não percebe. E a gente tem a ilusão de que pode controlar, de que pode dirigir. Mas ainda nos falta muito, e nós precisamos de mergulhar muito, né, nos nossos processos de autoconhecimento e de autotransformação, para que a gente amplie essas possibilidades de percepção da existência. Os físicos quânticos informam que no interior do átomo, dentro do átomo que a gente imaginava ser a menor partícula, né, existentes, né, que o interior do átomo ele vibra em ondas. As ondas são possibilidades de manifestação da existência. Então, à nossa volta, o que nós vamos ter sempre são possibilidades de manifestação. E como é que essa manifestação vai acontecer? Quando a consciência olha para essa onda, ela se transforma em partícula, torna-se real. O que o físico quântico está querendo dizer é que quanto mais nós ampliarmos a nossa capacidade de compreensão, o nosso olhar para as coisas, o nosso olhar desprovido desprovido do preconceito, desprovido do julgamento, principalmente, quando esse olhar é exercitado sobre a existência, nós transformamos as coisas. Então, ele diz que, na verdade, a física quântica diz que, na verdade, nós transformamos o próprio átomo. Nós transformamos a própria vida. Daí a gente compreender, né, a ideia espírita de que nós somos co-criadores da existência. Nós não somos só co-criadores por conta de um aspecto religioso, né, e bonito, e porque entramos simplesmente, né, em estados de êxtase espiritual. Nós somos co-criadores todo o tempo, inclusive negativamente, né, da forma como nós olhamos para este átomo, ou seja, a forma como nós olhamos para a nossa própria vida, para as coisas que estão no nosso interior, no nosso íntimo. Se o meu olhar é de compreensão e benevolência, se o meu olhar é de aceitação, eu posso transformar, né, essa onda, né, numa manifestação, numa realidade. Né? Eu transformo a possibilidade em algo manifesto. Né? Assim, antes, o que era mais esotérico, muito conceitual, filosófico ou religioso, hoje nós já temos um princípio de compreensão científica. Isso é realmente bastante interessante. Então, mudança de paradigma, né? Visão mais ampla das coisas, às vezes é doloroso. Porque às vezes implica em que eu vou ter que sair de uma comunidade. Eu vou ter que sair fora de situações ou de circunstâncias que sejam negativas ou que me deixem, né, presos a uma mesmice. Como essa figura que está projetada aqui, nós temos 2 aquários, um deles existem inúmeros peixinhos dourados, e um peixinho dourado salta, né, deste aquário para o outro, onde não há nada, não há ninguém. Muitas vezes, então, esse nosso salto quântico, né, esse nosso salto em direção a uma outra possibilidade existencial, vai nos deixar momentaneamente isolados, sozinhos. Isso nos assusta. Como nós temos muito medo, muitas vezes nós preferimos continuar mergulhados na mesmice, né, do que explorar possibilidades novas. E a reeducação, na verdade, é algo que vai nos fortalecer para que a gente possa fazer essa transição, né? Fazer essa mudança, se ela efetivamente for necessária e importante na nossa existência. Outro grande físico, outro grande pensador também, né, que nós tivemos, Albert Einstein, né, ele diz o seguinte: o pensamento que criou a crise não pode ser o mesmo que nos tira dela. Né? Ele preconiza algo que a gente vem falando: é preciso mudar, é preciso reeducar, é preciso criar um pensamento novo
para que nós possamos uma visão nova, uma percepção diferente, para que a gente possa resolver o problema qualquer que foi criado. Não é? Nós não podemos resolver um problema, diz Einstein, se nós estivermos no mesmo plano do pensamento que o criou. De modo semelhante, não podemos mudar uma realidade se percebermos percebermos com a mesma consciência com que a criamos. Então, é preciso mudar. O que quer que eu queira mudar na vida, eu preciso mudar a forma de ver isso, a forma de olhar para isso. O método de aceitar é uma sugestão de como fazer essas mudanças. E repetindo esses passos, eu posso justamente criar, né, um pensamento novo sobre as coisas iguais da minha existência. E quando eu crio o pensamento novo, eu estou olhando lá para o átomo, que é uma onda, e fazer com que essa onda se torne uma partícula, ou seja, uma manifestação de vida. A física nos assegura isso. Os teóricos da física nos asseguram isso, né? A educação e a reeducação é propósito fundamental na evolução. O crescimento pessoal é resultado de um processo repetitivo de atitudes educativas, tais como atenção, como nós já falamos. Se eu quero me educar, se eu quero crescer, eu preciso de estar atento às coisas que estão à minha volta, às questões que estão me incomodando, às possibilidades que eu tenho de resolução ou não dessas situações. Eu preciso exercitar e ampliar a percepção que eu tenho daquilo sobre o qual eu estou atento. Eu estou atento, estou vendo, mas eu preciso de perceber na sua inteireza, eu preciso de perceber os meandros daquela situação para poder trabalhá-las. E eu preciso praticar continuadamente a reflexão, refletir sobre as questões, sobre os problemas. É difícil, é trabalhoso, é cansativo, mas é fundamental. Refletir o que é isso, como é isso, principalmente como esta situação que está me incomodando, como é que ela é? O que eu posso fazer diferente, além do que eu já estou fazendo, o que eu posso fazer diferente para resolvê-la? E fazer as minhas escolhas, e que essas escolhas sejam adequadas. Ao fazer as escolhas também, né, eu não posso cruzar os braços e ficar na inércia. Eu preciso de partir, né, para a ação imediatamente. A reeducação requer uma permanência e uma continuidade no foco, na minha escolha, naquilo que eu quero. Eu não posso simplesmente fazer a minha escolha, imaginar que vou fazer diferente e deixar isso anotado num caderno para quando Deus der bom tempo. Eu tenho que exercitar de uma forma permanente e contínua. E, além disso, eu não posso ficar simplesmente satisfeito com aquilo que eu registrei. Eu preciso refletir continuadamente para que eu aprofunde e expanda a compreensão que eu tenho daquele tema, daquela situação, daquela coisa que incomoda, daquela coisa que precisa ser mudada, né? Fazendo com que o meu interesse fique despertado para isso e que eu tenha motivação para mudar. Porque, como eu disse, não é fácil, é doloroso, é difícil, é cansativo. Existem milhares de coisas que nos distraem nessa caminhada, né? E se eu não fico, então, com permanência e continuidade, com aprofundamento e expansão, e principalmente, se eu não me mantenho motivado para mudar, se eu não tenho interesse para mudar, eu não vou mudar. Eu não vou mudar porque o meu pai quer, a minha mãe quer, a esposa quer, o marido quer, o filho quer, o chefe quer, a sociedade quer. Nunca. Eu vou mudar somente quando o meu interesse pessoal for tocado. E quando o meu interesse pessoal for tocado, eu vou estar motivado. E tomara que a gente consiga fazer com que esse interesse, essa motivação, seja coincidente com as pessoas que estão à nossa volta. Porque, quando isso acontece, a troca, aquela que a gente falou no princípio, a troca vai acontecer de uma maneira muito mais simples, objetiva e muito mais enriquecida. Né? Então, reeducação é uma repetição continuada, transformando informação em conhecimento e em conhecimento em sabedoria.
É um ditado muito, né, conhecido. A gente tem informação. Eu sei o que está no livro que está ali sobre a mesa. Tem algum? Não tem. Estaria aqui sobre a mesa. Está ali na outra mesa. Né? Eu tenho a informação. Mas simplesmente ter essa informação, saber o que tem ali dentro, resolve alguma coisa? Não. Eu preciso conhecer isso. Ou seja, o que é mesmo que aquela pessoa está dizendo, o que é que ele está trazendo, qual é a proposta, né, que ele está trazendo para mim, eu posso aplicar isso na minha vida? Né? Eu posso fazer isso? Eu consigo ter permanência, continuidade, aprofundamento, expansão, interesse e motivação para fazer isso? Eu vou refletir sobre isso? E aí, quando eu conheço o que essa pessoa quer, quando eu vivencio isso, eu transformo esse conhecimento em sabedoria. Porque aí eu não vou nem precisar de pensar naquilo mais, aquilo já está introjetado em mim. Aquilo já faz parte do meu ser. E eu vou viver efetivamente muito melhor. Qual é a visão, então, assim, para nós atermos mais a questão espírita, qual é a visão espírita, né, desse processo de reeducação? Né? O espiritismo, ele privilegia, essa é uma divisão que eu mesmo fiz em função, né, desses estudos, mas a gente poderia dizer que o espiritismo, né, privilegia uma educação existencial. O que eu estou chamando de educação existencial? Aquela educação que nós vamos ter e repetir nas nossas encarnações, nas nossas existências. A primeira e mais importante é uma educação moral, né, que é o desenvolvimento de virtudes, o desenvolvimento de elementos interiores que possam me fazer melhor, que possam servir ao meu objetivo. Né, que eu não tenho um objetivo, eu acabei não descobrindo que eu não estou no mundo só para fazer peso, não acabei descobrindo que eu estou no mundo para fazer alguma coisa. Se o meu objetivo é crescer espiritualmente, é crescer pessoalmente, eu preciso saber como. Então, uma moral, uma educação que privilegie valores, né, é, então, um elemento da visão espírita. Uma educação ética. Aliás, né, a gente nem precisa falar a respeito do que é ética. Né? Basta a gente lembrar, né, que, ultimamente, infelizmente, no mundo todo, nós estamos mergulhados numa crise ética-moral. E todo mundo sabe as consequências disso. Nós estamos vivendo isso na nossa sala de jantar, no trabalho, né, no trabalho que nós estamos fazendo, quando a gente abre o jornal impresso para ler, quando a gente liga a televisão, a gente só vê falar em questões éticas e morais no mundo todo. É um problema de circunstâncias econômicas? É um problema de circunstâncias políticas, simplesmente? Não. Na minha visão, não. É uma questão humana, é uma questão de ser humano. Né? Todas as reformas possíveis podem ser feitas, perdão, mas se não houver uma transformação ética e moral do ser humano, nada vai adiantar. Da pessoa, nada vai adiantar. E é nesse sentido que nós precisamos de colaborar, né, para que tenhamos um mundo melhor. Né? E a colaboração não é no sentido de transformar o outro, mas principalmente de nos transformarmos a nós mesmos. E a outra parte dessa educação existencial é a educação técnica, que nos permita uma compreensão das questões da existência, do fazer da existência, do executar da existência, do tornar a vida mais compreensível, mais fácil e mais tranquila de ser vivida. E tem também, na visão espírita, uma educação espiritual, que é essa que a gente chamou aqui, singelamente, né, durante todo o processo, de limpeza da casa íntima. Parece até uma coisa de escola infantil, né, que a gente fala para as criancinhas. Vamos limpar a casinha mental, não é isso que se fala para as crianças? É isso que a gente tem que fazer como adulto também. Uma limpeza constante da casa íntima, exercícios de gratidão, como falamos anteriormente, exercícios de perdão, exercícios de caridade, e uma busca da plenitude e da prosperidade, né? Não confundindo a prosperidade aqui necessariamente com um ganho de recursos materiais. Nada contra, mas o que se tem aqui, o que se objetiva aqui, é nós entrarmos em contato com a prosperidade, com a abundância de amor, né, existente no universo.
de valores positivos existentes no universo, de possibilidades novas de atuação e de relação que o universo nos oferece. E aí, né, eu trago, né, para encerrar, uma figura estranhíssima, né? Isso é um buraco numa rua, né? E eu vou, né, reler para vocês uma página que foi trazida aqui pela Neuza no começo da nossa atividade no projeto, nesse ano, né, que é um texto inspirado por uma escritora americana chamada Portia Nelson, e que foi reescrito, né, pelo conhecido escritor brasileiro Paulo Coelho, né? Esse texto diz o seguinte: eu caminho pela rua. Existe um buraco na calçada. Eu estou distraído pensando em mim e caio lá dentro. Me sinto perdido, infeliz, incapaz de pedir ajuda. Não foi minha culpa, mas de alguém que cavou aquele buraco ali. Eu me revolto, fico desesperado, eu sou vítima da irresponsabilidade dos outros. Eu passo muito tempo dentro desse buraco que eu não consigo sair dele. Essa é uma possibilidade. Uma outra, eu caminho pela rua, existe um buraco na calçada. Eu finjo que não vejo esse buraco. Aquilo não é meu problema, não é problema meu, não tem nada a ver com isso. Mas eu caio de novo lá dentro. Não posso acreditar que isso aconteceu mais uma vez. Eu devia ter aprendido a lição e mandado alguém fechar aquele buraco. Eu demoro ainda muito tempo para sair dali. Terceira possibilidade. Eu caminho pela rua. Existe um buraco na calçada. Eu vejo o buraco. Eu sei que ele está ali porque eu já caí 2 vezes nesse buraco. Entretanto, eu sou uma pessoa acostumada a fazer sempre o mesmo trajeto. Por causa disso, eu vou passar por cima dele e caio de novo dentro dele. É o hábito. Eu não consigo sair disso. Quarta possibilidade. Eu caminho pela rua, existe um buraco na calçada. Eu dou a volta em torno dele. Logo depois de passar, eu escuto alguém gritando. Essa pessoa deve ter caído ali no buraco. Tem alguém gritando, caiu, se machucou. A rua fica interditada e eu acabo não podendo seguir em frente porque a polícia interditou a rua. Quinta possibilidade. Eu caminho pela rua. Existe um buraco na calçada. Eu coloco tábuas em cima do buraco e posso seguir o meu caminho. E ninguém mais vai tornar a cair ali. Este é um resumo da mensagem que nós gostaríamos de trazer para vocês, né, nessa questão do projeto Vida do Método Aceitar. Nós identificarmos os buracos da rua que encontramos na nossa existência, né, e deixarmos de estar caindo dentro deles e responsabilizando os outros pela existência daquele buraco. Não importa quem fez o buraco. Eu tenho que resolver o problema. A solução final é esse: eu tapo o buraco, eu coloco uma tábua em cima para que eu passe por esse buraco sem me machucar e ajude outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é reeducar. E é assim que nós fazemos, tentativa e erro. Na existência, nós vamos muitas vezes cair dentro do mesmo buraco da vida, sem ter a capacidade de parar e olhar para o buraco da vida e resolver o problema, e tapar o buraco, e fazer, né, de alguma forma, que esse buraco não me prejudique, nem prejudique outra pessoa. Eu passo a me importar, né, com a minha existência, eu passo a me importar com a existência do outro. Né? Que nós possamos todos, né, fazer esta questão, né, esse movimento de reeducação. A mensagem, então, reeduque-se, transforme a sua vida, transforme o mundo. Né? E como foi trazido ao final de todas as palestras do Projeto Vida, essa informação de que nós somos autores do livro da nossa vida. Hoje nós estamos compondo páginas novas em um livro muito antigo. Nosso convite: transforme a sua existência na sua maior obra-prima. Obrigado.